Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências do nono ano. Meu nome é Will e a gente vai fazer um passeio pela luz visível e suas propriedades, tá ok? Veja, quando a gente fala de luz visível, você deve lembrar da aula passada que a gente viu, ela pode sofrer absorção, reflexão ou refração, né? E também viu que a luz visível é composta por ondas eletromagnéticas entre 400 nanômetros, que vai do ultravioleta, da faixa do ultravioleta, até 700 nanômetros, que vai terminar próximo do infravermelho. E a frequência vai mudando, né, de acordo com a cor. Isso a gente já viu, né? Agora, como é que as cores são formadas? A gente entendeu lá na outra aula que a luz branca é formada por todas as cores, mas quando ela bate em algum pigmento, a gente só vai ver a cor daquele pigmento. Vamos usar como exemplo aqui a folha, certo? Que tem a clorofila, um pigmento verde, certo? Essa tinta verde que as plantas produzem tem a capacidade de pegar a luz branca e utilizar só aquelas frequências que não são o verde e jogar para fora o verde, ou próximo do verde, né? Acontece que as plantas vão absorver isso aqui da frequência de luz e isso aqui, pega essa energia da luz e usa para fazer uma reação química, começar uma reação química que a gente chama de fotossíntese, certo? E vai desprezar a parte próxima do verde até um pouco do amarelo, nessa faixa aqui. Então, o que a gente pode perceber é o seguinte, que toda vez que a gente olha para um objeto e ele tem uma certa cor, significa que aquele objeto está absorvendo todas as cores e refletindo só aquela que a gente está vendo, certo? Vamos ver um pouco mais de exemplo. Por exemplo aqui, ó. A camisa preta, quando você pega uma camisa preta e veste, ela tem um pigmento preto que vai absorver todas as frequências de luz e não vai refletir nenhuma. Já a camisa azul vai absorver todas as frequências de luz, menos aquela próxima do azul. Então veja que a gente já está falando de duas propriedades que a luz sofre no caminho dela entre o objeto que vai emitir, que é o objeto luminoso, e aquele objeto que vai receber, que é o corpo iluminado, né? Absorção e reflexão. O pigmento absorve uma frequência de luz e reflete outra. Bom, sobre essa coisa de absorção, cores e luz, você pode fazer também em casa, é bem simples, o disco de Newton, que é um experimento bem simples. Você faz um disco com as cores do arco-íris e quando você gira esse disco a uma determinada velocidade, ele vai aparecer cinza, né? O que está acontecendo aí? Será que esse disco prova que as cores, a luz branca é composta por todas as cores? Na verdade, não. Na verdade, isso aqui é mais uma ilusão de ótica, certo? Ele funciona mais ou menos com aquela propriedade do cinema. Quando você tem várias fotografias em sequência e coloca 24 fotografias por segundo, elas passando nesse tempo, você deixa de perceber cada fotografia individualmente e passa a perceber movimento. Foi assim que foi criado o cinema. Você coloca várias fotos em sequência e vai tão rápido que você não percebe mais que cada uma delas é uma foto diferente. É o que acontece aqui no experimento. Quando você gira a uma determinada velocidade, você deixa de perceber as cores como elas são no disco parado, cada uma com o seu espaço ali. Fica misturado assim, certo? Mas ele é bem lúdico, mas reforça um pouco dessa ideia de que a luz branca é composta por todas as cores, certo? Só que quando a gente olha para um objeto que é iluminado, ele pode fazer três coisas, basicamente. Ele pode ser translúcido, onde a luz que passa por ele, mas não toda, certo? Ele pode ser opaco, onde toda a luz que bate nele é refletida, mas não passa por ele, né? Só bate nele e volta. E ele pode ser reflexivo, onde a luz tem um caminho que bate e volta. O objeto reflexivo mais comum que a gente tem em casa é o quê? O espelho, né? Ele é um objeto bem simples, todo mundo tem em casa, e ele é um objeto reflexivo.
ele tem um tipo de reflexão que a gente chama de reflexão regular, ou seja, a luz bate no espelho e volta, todos os raios luminosos voltam praticamente sem modificação, certo? Porque eles voltam no sentido oposto, tá ok? Já outro tipo de reflexão que pode acontecer é esse aqui, a reflexão difusa, onde os raios luminosos batem na superfície e voltam com direções diferentes, mas no sentido oposto. Um exemplo de reflexão difusa não é a janela, é a parede, certo? A parede está pintada com uma tinta e ela é uma superfície irregular que reflete os raios que batem nela para todas as direções. Qual seria a cor que a parede branca absorve? Né? Como a gente viu, o pigmento vai definir que cor ele quer mostrar, tá ok? Bom, voltando para cá, falando em espelho, a gente tem um tipo de espelho que é o espelho plano e existe uma pergunta interessante. Por que a imagem no espelho é invertida? Bom, os raios luminosos eles vão bater e refletir em direção oposta, certo? Ao ângulo que ele é refletido. Então, quando você olha para um espelho, é mais ou menos como você está me olhando aí. Eu estou levantando a mão direita, mas como a gente está de frente, você está vendo a mão esquerda, para a sua mão esquerda. Então, você está se vendo de frente para o espelho na posição inversa. Isso é interessante a gente saber porque nos carros que usam sinais, né, por exemplo, a ambulância, está escrito ambulância, se a pessoa escrever ambulância da forma correta, a pessoa que olhar no retrovisor vai ver a palavra ambulância ao contrário. Então, existe uma forma de escrever para que essa palavra seja refletida no espelho e volte da forma correta, certo? Bom, não só tem esse tipo de espelho, que é o mais comum, o espelho plano, a gente tem dois espelhos também que são bastante utilizados, que é o espelho côncavo. Nessa imagem, a mão da pessoa está sendo aumentada por esse espelho. Ele não é só usado em maquiagem, espelho de maquiagem. Esse é um espelho muito utilizado também em telescópios. Por quê? Ele vai funcionar como se fosse uma lente para essa luz. A luz chega bem fraquinha e ela é ampliada, certo? E já no espelho convexo, ele é utilizado muito em estacionamentos e locais onde a gente precisa ter um ângulo de visão maior, porque as luzes vão bater, os raios luminosos vão bater aqui e se abrir, certo? Então você vai ter um ângulo de visão maior com esse tipo de espelho. Inclusive é usado muito no retrovisor também dos carros, certo? Para a gente ter uma noção maior do espaço ao nosso redor. Bom, eu falei para vocês que a refração é uma coisa bem interessante e realmente é. É quando a luz bate em outro meio, ela é absorvida e nesse outro meio ela muda de velocidade. É uma coisa bem interessante. Isso acontece com a luz porque ela é uma onda eletromagnética que também sofre interferência, né? Reflexão, interferência. Então, quando ela muda de um meio para o outro, ela pode também mudar de velocidade. Aqui é o experimento do índio, né? Que a gente está observando na tela. Se ele fosse mirar no que ele vê, ele sempre ia errar, porque a imagem do peixe dentro da água, ela não reflete exatamente o que é o peixe, a posição precisa do peixe, né? Vamos ver mais de perto como é que funciona a refração. Ó, aqui na tela a gente tem uma imagem que mostra a luz passando do ar para o gelo. Os raios de luz passam pelo ar na velocidade normal dele. Quando batem no gelo, mudam de velocidade e sentido. Então, esses raios de luz que mudaram de velocidade, eles também mudaram de sentido, né? De direção, eles vão ser os raios refratados. E também uma parte deles vai ser refletida. Então, se a pessoa mira no que ela está vendo, ela vai errar, porque o objeto que está aqui embaixo está sendo refletido uma luz em outro canto, em outra direção, que não a posição exata dele lá. Então, para quem for pescar aí, um pescador nato, já sabe que existe essa diferença entre o que ele está vendo na água e a posição onde o peixe realmente está, certo?
por causa da refração da luz. Antes de terminar, eu vou deixar para vocês um desafio. O desafio é esse aqui, tá na tela, vamos lá. Escreva no caderno seu nome de forma que apareça na posição correta no espelho, certo? Esse é um desafio um pouquinho difícil, mas você vai precisar da ajuda de um espelho para fazer, né? Você vai corrigindo lá, deixa no caderno o seu desafio e na próxima aula a gente se encontra, tá ok? Tchau e até mais.